Verbo solto, é? Verbo solto. Bom, primeiro eu queria agradecer muito, né? E me sinto muito honrada de ter sido convidada para construir aí juntos a memória de nossa história de luta. E realmente escolhi esse lugar, quase que como um sofá aqui, mas é uma pedra que fica atrás da Faculdade de Educação, atualmente, mas antiga reitoria da Universidade de Brasília, e que era um lago, né? Porque Brasília tem muito essa coisa do concreto com espelho d'água, né? Para exatamente compensar a questão da seca. E esse laguinho aqui era exatamente atrás do prédio da reitoria e onde os alunos e os estudantes, né, se reuniam para articular, para estarem juntos, né? E tem um bosque aqui perto, né? E este lago, né, foi seco, né? Ou seja, ressecado, né? Foi praticamente, né, eliminado pelo reitor, né, capitão de Mar e Guerra Azevedo. E acho que é simbólico a gente pensar o que perdeu, mas também o que ganhou com toda a disputa, né, da questão da ditadura na universidade, que ela nasceu num período democrático, de efervescência das reformas de base. A minha compreensão é que a UNB não é apenas uma invenção de Darcy e de Anísio, mas a UNB é fruto da luta da UNE, né? Quando fazia o debate das cátedras vitalícias, da lei, né, da busca da paridade, né, no governo da universidade, né? Inclusive a greve de 1/3 de 63 a gente participou. Então a UNB é um pouco, né, o caldo, né, de todo esse processo democrático que estava já presente em 62 e, portanto, ela tem geneticamente este compromisso, né? Só que a UNB ela não foi aqui à toa, né? Ela foi aqui também por conquista, porque como as universidades no Brasil inteiro tinham uma efervescência estudantil, né? Quando se fazia greve ou se fazia alguma coisa, parava a Cinelândia, parava os centros urbanos. Então já se convivia naquele momento de colocar a universidade longe dos centros urbanos. E a UNB não foi planejada para estar aqui, ela foi uma conquista política já no seu nascedouro, né? E naquele período os professores que aqui chegaram e os estudantes eram os moradores de Brasília, os que vinham para isso. Então nesse primeiro momento a gente tinha uma universidade nascida já numa possibilidade, né, de apontar um novo modelo de universidade. E tem um plano diretor muito bom, né, onde o estudante entrava na universidade, convivia com todas as áreas de conhecimento, escolhia qualquer área de conhecimento e só depois de um ano é que ele fazia a escolha profissional. Perdeu-se completamente essa compreensão, inclusive hoje se faz uma precocidade de escolha, né, para uma criança, um adolescente, diria, de 15 anos, com esse tal de novo ensino médio. E com isso a universidade, retomando, ela tinha o espaço de todas as possibilidades, né? Acho que é importante isso para saber que tanto o movimento estudantil já tinha sua organização, como os professores foram aos poucos também fazendo a sua organização. E naquele período era proibido servidor público, né, ter sindicato. Por isso a UNB começou também com uma associação. E a condição de sindicato foi uma conquista já da resistência democrática. Então, nesse caminho aí, né, abortada com 2 anos de idade, né, que foi em 64, com muita luta, com muita resistência, com morte de estudantes desaparecidos, nosso estudante aqui Honestino, né, com outros também, eu não vou me deter muito porque essa história é conhecida, mas dizer que a organização dos professores foi na luta. E é na luta realmente que se constitui a possibilidade de se organizar de forma mais consistente politicamente, né? Não é na bonança, é na luta, é no embate, é no ataque. E nesse processo, então, eu tive contato com a Universidade de Brasília de longe, né? Porque eu residi em Salvador e vindo para cá eu só pude entrar na universidade já numa seleção de mestrado em 85, exatamente na transição democrática da universidade pela reitoria, né, eleita, e a primeira reitoria eleita, com muito embate também, que também é uma história conhecida,
onde a ADUNB teve um papel fundamental. Eu queria lembrar que, embora eu não tenha participado diretamente, né, o movimento, né, de professores da Universidade de Brasília, ele de certa forma influenciou bastante e não foi à toa que o próprio Andes teve o Sadi Roço, né, como presidente do Andes, efetivamente, assim, representante, né, e inclusive com muita atuação na Constituinte, e que a sede do Andes original, ela foi realmente dentro do campus da Universidade de Brasília por conquista da transição democrática aqui. Todo esse processo conduziu aqui em 85 até 86, fizéssemos a nossa primeira eleição de reitor, e lembrando que no Distrito Federal nós tínhamos um poder de representação cassado, né? Cassado porque Brasília era considerada uma extensão do Palácio do Planalto, né? E, portanto, a luta pela autonomia política do Distrito Federal era conjugada com a luta também de resgate da autonomia da Universidade de Brasília. E é por isso que se explica, né, de que o primeiro governador tenha sido um ex-reitor da universidade também, né? Então é um processo aí muito amalgamado entre o que os professores realizam enquanto professores, pesquisadores da universidade, junto com os outros segmentos na própria construção de Brasília enquanto identidade de sociedade, enquanto não apenas capital do Brasil, mas uma cidade que já nasceu na contradição dos trabalhadores que não tinham direito de morar no plano piloto, né, e construíram o que eles chamaram de cidade livre, né, e que depois veio a ser essa disputa até hoje entre Candangolândia e Núcleo Bandeirante como espaço de identificação do início de Brasília. E já em 71, com a ditadura, esses trabalhadores foram expulsos, né, retirados, né, compulsoriamente do plano piloto, e criou-se uma grande cidade hoje com mais de 500 mil habitantes, que é Ceilândia, cujo nome vem de Campanha de Erradicação de Invasões. É uma cidade, né, que hoje é a segunda do ponto de vista econômico aqui do Distrito Federal, e que Brasília não é a esplanada, né? Brasília é muito mais do que a esplanada. E nesse sentido, no processo, né, de segundo mandato da reitoria, a universidade teve de fato uma representação política importante e foi uma reitoria massivamente, né, eleita pelos estudantes. A universidade teve então a oportunidade de contribuir para a lei orgânica do Distrito Federal no primeiro governo, na primeira Câmara Legislativa do Distrito Federal. Essa contribuição da lei orgânica, ela foi conjugada a um processo estatuinte da UNB. Esse processo estatuinte, ele nasceu exatamente dos 3 segmentos organizados, né, para que se fizesse uma revisão do estatuto, né, da ditadura, e acabou de ser feito com um conselho universitário exclusivo para a elaboração da estatuinte. Este estatuto foi proclamado, foi aprovado, né, em 93. E tem, portanto, esses 2 movimentos, né, democráticos de construção, que é a Lei Orgânica do Distrito Federal e, ao mesmo tempo, a estatuinte na Universidade de Brasília. Esse é um caminho democrático importante da gente estar registrando, porque, de fato, na universidade, os professores não têm o direito, como servidores públicos, de serem corporativos. Nossas condições de trabalho são condições de trabalho institucionais. E o diferencial é exatamente isso. Nós não estamos aqui apenas para condições de trabalho, carreira, salário, né, e promoções. Nós estamos aqui para garantir que a instituição, com o segmento de estudantes organizados e o segmento de técnicos administrativos, né, possa constituir esse espaço como um espaço de participação da sociedade civil organizada. E é muito importante chamar a atenção que o Estatuto da UNB, aprovado, tem um conselho comunitário, que é um conselho onde segmentos organizados da sociedade podem estar opinando, né, pautando as pesquisas, o ensino e a extensão da universidade. Isso é um espaço
pouco conhecido, né, e que tem um caráter consultivo, mas também uma representação no Conselho Universitário da Universidade. Então, do ponto de vista democrático, os professores sempre estiveram apontando não apenas sua luta enquanto categoria, e aí acho que são mais conhecidas, né, essas lutas pela própria categoria. Sobretudo quero destacar a greve de 98, né, que foi uma greve de embate muito forte, né, com o neoliberalismo de FHC. Inclusive estamos aqui diante da Faculdade de Educação, onde nós tivemos uma greve de fome de professores, que foi um impacto muito importante, né, e muito sério, né, naquele momento. E destacaria de outras greves, que foram quase anuais, a greve de 2012, né, que foi uma greve de embate já aí de outra natureza, que foi, de um lado, né, a representação organizada nas suas ADs do Andes, com uma outra entidade que se atribuía a representação dos professores, que foi o PROIFES. Então, eu acho que a greve de 2012, ela traça, né, na verdade, um conflito interno, né, de organização e de representatividade, que até hoje nós estamos ainda nesse processo. Então, creio que a minha participação sempre foi de ser professora, gosto de ser professora, de me relacionar com alunos, de estar construindo com eles conhecimento transformador a partir de praxis concretas. Minha área é educação popular, educação de jovens e adultos, é também tecnologia emancipadora, né? Nós construímos aqui um conceito importante de comunidade de trabalho e aprendizagem em rede. E nesse campo da tecnologia, aprendi com Paulo Freire lá em 63, né? Que a tecnologia deve estar a nosso serviço se a gente domina ela e a transforma. E nesse sentido, nós iniciamos aqui também um trabalho que eu considero importante, né? Que foi nos anunciar e nos propor uma educação à distância emancipadora. Debate hoje super atual, mas desafiador, de como podemos realmente estar lutando por uma plataforma pública que possa ter desenvolvedores a serviço do conhecimento emancipador. E isso nós tivemos em 90 aqui, né, a primeira iniciativa de educação à distância, num convênio, numa cooperação com a França, quando o Minitel disputava com a internet dos Estados Unidos. Esse é um outro lugar, né, de disputa da dominação tecnológica e também da apropriação criativa da tecnologia de caráter nacional. E nesse processo a UAB, a Universidade Aberta do Brasil, é realmente uma referência que nasceu da experiência acumulada de professores da Universidade de Brasília, da Faculdade de Educação também. Então, nesse sentido, creio que é importante a gente encarar, né, a docência como um lugar emancipador mesmo, ou seja, o ensino, a pesquisa e a extensão. Mas mais que isso, a militância sindical ela é extremamente fecunda para a gente conhecer de outro lugar os nossos colegas professores. E inclusive, né, de que maneira nós podemos, nesse debate que tem um caráter muitas vezes com tendência corporativista, né, trazer a dimensão do projeto de país. De um projeto de país que sirva seu povo, que seja representante do seu povo, com tanta diversidade e, sobretudo, com uma classe trabalhadora oprimida, explorada, né, e cada vez mais, agora nem se fala, né, com fome, sem emprego, sem moradia, sem condições e, portanto, sem políticas sociais para ter um mínimo, né, de dignidade de vida. Então, ser professor, ter militância sindical, né, e ao mesmo tempo estar em Brasília, não é só ser cidadã, né, porque é a minha segunda cidadania, mas é mais que isso, é um lugar extremamente fecundo de possibilidades de análises estratégicas e táticas. Ou seja, o que fazer agora com esse país e o que agora também é papel, né, do Andes, é papel do sindicato nessa perspectiva democrática. Essa é a nossa construção, é um desafio, é coletiva e é neste coletivo que a gente também se transforma, se constitui, tem amigos e pode também criar novos laços em que o sindicato seja um espaço de convivência. Os conflitos de ideias não podem ser
atrapalhados, porque eles são necessários para que a gente possa avançar, mas eles não podem ser atrapalhados por disputas internas, muitas vezes dolorosas, né? Então, nesse sentido, é importante que a gente traga para dentro do sindicato também uma convivência amorosa. É isso que eu penso a respeito do que muito aprendi com os sindicatos professores, com os colegas, com a luta, né? E por estar também em Brasília. E o meu grande sonho, né, é que esse lago aqui volte a ser um lago e não apenas uma pedra, que também é importante, porque faz parte, mas que se reconstitua aquilo para o qual a Universidade de Brasília foi criada, ser o Brasil para todos. É isso aí.